A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e que o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais
sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassou R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor. Lembrando que todas as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para a gente dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos dar continuidade às nossas orações, vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva,
vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor Deus, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um número, com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio. Hoje de número ímpar. Gratidão pela presença. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de Marcos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. O capítulo é capítulo 8 do livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Marcos contém 38 versículos, que diz assim: a segunda multiplicação de pães e peixe, no versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias, quando houve outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou o Senhor Jesus os discípulos e lhe disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor, que não entrou, abençoado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. O livro vai sortear. Vamos sortear aqui o livro. Gratidão. Perdão pelo barulho. Aconteceu aqui um acidente. Livro de Gênesis 50, capítulo para o rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Deixa que eu pego. 50
capítulos aqui de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor. Gente do céu. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis para a meditação do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor, pela presença de cada um nesta live. Capítulo 28 do livro de Gênesis. Gente. Capítulo 28 do livro de Gênesis. Capítulo 28 do livro de Gênesis contém 22 versículos. A fuga de Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre os filhos de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betel, pai de tua mãe, e toma lá a esposa, das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas terra de tuas peregrinações, concedida pelo Senhor Deus a Abraão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 13 ímpar e de número 14 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro. 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos. A vida é exemplar, santa, deveres dos casados. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da sua esposa, o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouros, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas, livro de João, 21 capítulo. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 9 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 9 do livro de João. Contém 41 versículos. A cura de um cego de nascença. Versículo 1, 2, 3 e 4. Caminhando o Senhor Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Nem ele pecou, nem seu pai, mas foi para que se manifestasse nele as obras do Senhor Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E quanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos ao sorteio de mais um livro. O livro é Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. O capítulo é 140 do livro de Salmos.
capítulo 140 do livro de Salmos, contém 13 versículos. Contra inimigos e perfídias. Do versículo 1, 2, 3 e 4. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, ó Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. E que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio das denúncias. Denúncia de número 22. Denúncia de número 22. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Nossa denúncia de número 22. Nós do canal @Desconto e Gestão e @Milho Ofertadim e das 12 igrejas virtuais, temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele como elas estão escritas na Bíblia Sagrada e amam as pessoas com bens financeiros próprios sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que esta afirmação está errada e receba um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live, da Tua Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor Jesus junto conosco, em um só Espírito, em um nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vamos agora ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas para a meditação do rebanho. 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. O livro, capítulo 24 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 24. 24 contém 31 versículos, que diz assim: os turnos dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdote. Davi com Zazadoque dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar
os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiu dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família, dos filhos de Itamar, 8. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos ao sorteio. Livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números para a meditação do rebanho. Capítulo 14 do livro de Números. Capítulo 14 do livro de Números contém 45 versículos, perdão. Sedição do povo, versículo 1, 2, 3 e 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos ao livro. Glórias ao nosso Senhor. O livro é 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 25 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 25 do livro de 2 Crônicas contém 28 versículos. O reinado de Amazias, versículo 1, 2, 3 e 4. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os dias deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes contém 22 versículos. Tempo para tudo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pantear o que de saltar de igreja. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo.
Gratidão pela presença. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Tito, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao capítulo do livro de Tito, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruir os jovens recém-casados a amarem ao marido e aos seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais apresentam, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 34. Denúncia de número 34. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 34. Santo é você que crer no Senhor Jesus o Cristo como Filho do Senhor Deus que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que crê no Senhor Jesus o Cristo é um santo ou uma santa. Atenção, que as imagens de esculturas não, mas você sim é um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer a nós que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que essa nossa afirmação é uma mentira e que você crê no Senhor Jesus não é um santo ou uma santa, vai receber um prêmio de 5 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui à oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra, que recebem suas bênçãos e abundância, através do poder do sangue do Senhor Jesus, e em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live, com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Escolha um número aí de 1 a 20, e no final da live nós vamos estar sorteando. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. O capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios contém 15 versículos. Instruções de Paulo em referência à grande colheita. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, quando a assistência a favor dos santos é de necessária escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza,
da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que nosso louvor a vosso respeito seja particular, não se desminta, a fim de que vós, venho dizendo, estivéis preparados, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nos envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 10 versículos, que diz assim, versículo 2, 3, 4 e 5. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Senhor Deus, o Pai, da operosidade da vossa fé, na abnegação do vosso amor e na firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus o Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Judas, um capítulo. Judas, um capítulo. O livro de Judas contém 24 versículos, que diz assim. 25 versículos, que diz assim, no versículo 5, 6, 7 e 8. Exemplos de punição dos ímpios. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por toda, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos dos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo entregado à prostituição com aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam a autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais sorteio de mais um livro. O livro é livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. 14 capítulos aqui. 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 1 do livro de Zacarias. Capítulo 1 do livro de Zacarias contém 14 versículos, que diz assim: o amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor. 38. Zacarias. Zacarias, não Malaquias. Capítulo 1 do livro de Zacarias contém 21 versículos, que diz assim: exortação ao arrependimento. Versículo 1, 2, 3 e 4.
No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejai como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Gratidão pela presença. Capítulo 4 do livro de Oséias. Capítulo 4 do livro de Oséias contém 19 versículos. A corrupção geral de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus. O que só prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamento e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 30. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 30. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa denúncia de número 30. Mostre para nós na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse em um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, que nunca foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você ou quem você trouxer para nós que nos mostrar na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse, um único versículo, vai receber um prêmio de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre que nós temos que crer como está escrito. João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E quem também imitar os apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo. Pois é assim que está escrito nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. O livro é Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. O
O capítulo é o capítulo 3 do livro de Daniel. Capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse à congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 2 Samuel. Capítulo 4. Capítulo 4 contém 12 versículos. A morte de Isbosete. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropa, um se chamava Baanã e o outro Recabe, filho de Rimom, o Beoritita, 2 filhos de Benjamim, porque também Beorote era tida como pertencesse a Benjamim. Tinha fugido os Beorotitas para Gitaim e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apresentou-se ela a fugir. Ela caiu e ficou manco. Ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Jonas, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Gratidão pela presença. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Disponha-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que iria para Tarse, pagou, pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias.
capítulo 7 do livro de Miqueias. Contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai de mim, porque estou como quanto são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um só que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão como rede. As suas mãos estão sobre o mal, e a fase diligentemente o príncipe exigir condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto e pior do que uma sebe de espinhos. E chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Gálatas. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos. Ou a lei ou Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Mentaliza agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos agora ao sorteio. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Marcos, capítulo 8. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 28. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de João, capítulo 9. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 140. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 24. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Números, capítulo 14. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9.
Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 3. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 4. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 7. E por último, você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar,
secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Não deixe de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Por isso, não deixe de nos seguir, de se inscrever, compartilhar. E eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar a todos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos e aguardo vocês na próxima live.